minhas queridas servas do Senhor, como é bom estarmos de volta. Nós queremos iniciar este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós tínhamos o plano de iniciarmos as nossas reuniões presenciais, porém, ainda estamos vivendo um tempo de alto contágio do vírus da Covid-19. Os leitos da nossa cidade, os hospitais da nossa cidade estão lotados e nem todas as pessoas que participam do nosso departamento estão vacinadas. Então, por este cuidado a nós, cuidado ao nosso próximo, ao nosso semelhante, por amor a nós, ao nosso corpo, que somos templo do Espírito Santo, e também ao nosso próximo, e também por este exemplo que nós passamos para as pessoas, um exemplo cristão, porque nós não estamos aglomerando, resolvemos então fazer as nossas reuniões como no ano passado. Iremos gravar uns vídeos e mandar para vocês. Nós sabemos que o melhor seria estar presente, mas assim nós temos a palavra de Deus também em nosso meio. Vocês perceberam o hino das servas? O que diz o hino das servas? Com tudo que somos e temos, a Ti consagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Com tudo que somos e temos. E neste momento, minhas irmãs, nós temos este meio online, para fortalecermos a nossa fé. E isso graças ao bondoso Deus. Por isso, queremos servir ao Senhor com zelo e com fervor, seja na igreja ou no lar, pois Jesus nos deu um grande presente, a salvação eterna. Nós queremos cantar em conjunto, se possível, o hino que segue. Este hino foi retirado de um projeto da nossa Igreja Nacional, designado Toda Elbe Louva. E vocês podem achar este hino e outros hinos do nosso hinário no YouTube. Basta acessar o YouTube e colocar, pesquisar e escrever Toda Elbe Canta. Louvemos a Deus. Agradecemos-te, ó Jesus, porque morreste lá na cruz. Teu santo sangue que nos traz justiça verdadeira paz. Jesus, vero homem, vero Deus, ó, vem salvar os crentes teus, liberta-nos do eterno horror, guardando-nos em teu amor. Estende-nos a tua mão, alívio dai proteção, que sob a cruz possamos ter real consolo no sofrer. Certeza plena tu nos dás, de que jamais nos deixarás. Tu és o guia que conduz pela
Minhas queridas irmãs, que Deus esteja conosco neste momento de reflexão da sua palavra. Amém. Vocês devem ter louvado a Deus com o culto que passou no final de semana. Esse culto foi enviado para vocês via WhatsApp também. E também vocês devem ter ouvido ou até mesmo lido o texto bíblico de Marcos 8. E nesse texto, Jesus pergunta para os seus discípulos o que as pessoas estão dizendo que ele era. O que as pessoas dizem que eu sou, meus amados discípulos. E no texto de Mateus, relata esse episódio também. No texto de Mateus, nós encontramos a mesma história, o mesmo episódio, mas Jesus diz uma coisa para Pedro, que não está aí no texto de Marcos. Mateus relata o seguinte, que Jesus chegou até Pedro e disse: muito bem, Pedro, muito bem, meu amigo, sobre essa sua confissão, eu vou edificar a minha igreja. E vocês lembram o que nós lemos no culto? O que Pedro falou para Jesus? Quando ele disse, olha, o que os outros dizem que eu sou? E agora, o que vocês dizem que eu sou? Vocês lembram o que Pedro falou? Ele disse, tu és o Cristo. E hoje, no nosso estudo bíblico, nós queremos meditar e estudar alguns títulos, alguns nomes de Jesus. E a pergunta inicial que devemos ter na nossa mente é, quem é Jesus? Parece óbvia a resposta, já que Jesus é a pessoa mais conhecida da Terra. Não só no meio cristão, mas também as pessoas não cristãs falam de Jesus. Por exemplo, no tempo de Jesus, tempo quando Jesus viveu, além dos evangelistas, além dos apóstolos, além daquelas pessoas que escreveram o texto sagrado que nós temos hoje em nossas mãos, historiadores escreveram sobre Jesus. E esses historiadores eram declarados não cristãos, seguiam outras religiões, mas eles escreveram sobre a história de Jesus, sobre o julgamento que ele teve na cruz, sobre como os discípulos falavam que ele tinha ressuscitado dentre os mortos, enfim. Jesus, ele interferiu no mundo todo, tanto que, depois de sua morte, o tempo foi contado antes de Cristo, o AC, e depois de Cristo, ou Anno Domini, que é o AD, é o que nós estamos vivendo. 2021, Anno Domini. Ele interferiu no mundo todo. Mas a igreja cristã, nós cristãos, dependemos dessa resposta. Quem é Jesus? E a resposta para essa pergunta precisa ser correta. E uma preocupação central do Novo Testamento é anunciar Jesus e a sua obra. Uma das formas pelas quais os escritores do Novo Testamento trataram desse assunto, de anunciar a Jesus e principalmente a sua obra na cruz, foi através dos diversos nomes que eles deram para Jesus. Ou, mais especificamente, dos títulos que foram atribuídos a Jesus. Esses títulos, esses nomes que deram a Jesus são vários. E muitas vezes nós usamos em nossos cultos, nossos estudos, enfim. Nós usamos esses títulos. Por exemplo, Senhor, Filho do Homem, o Sumo Sacerdote, o Homem-Deus, o Messias, o Salvador, enfim, vários nomes. E cada um desses títulos, nós chamamos de títulos cristológicos, anunciam algum aspecto da obra de Jesus. Agora eu vou colocar para vocês aqui na tela uma lista desses nomes, de alguns desses nomes. São vários. Tem o nome, que é chamado Jesus, e a passagem bíblica que aparece esse nome. Se vocês querem pesquisar mais a fundo algum nome, algum título cristológico, pode pausar o vídeo,
pesquisar na sua Bíblia e depois voltar ao vídeo. Então segue esta lista para vocês. Como vocês viram, a lista é grande de nomes, de títulos que as pessoas, os discípulos e apóstolos deram para Jesus. Mas hoje nós queremos estudar alguns títulos mais importantes: Messias, Filho do Homem, Senhor e Salvador. Então vamos começar com o primeiro: Jesus, o Messias, ou o Cristo. Cristo é uma palavra que vem do grego. E esta palavra no grego é Christos. E esta palavra Christos vem do hebraico. Vocês sabem, né, que a Bíblia foi escrita em hebraico, Antigo Testamento, e grego, no Novo Testamento. Então, o Cristo, Christos do grego, vem do hebraico, que significa Messias, que pode ser traduzido por aquele que foi ungido, isto é, aquele que foi derramado óleo sobre a sua cabeça, sobre a sua barba, para uma missão dada por Deus. Isso nós encontramos vários textos bíblicos que falam desta unção, desta separação deste Messias para esta obra. No Antigo Testamento, o Messias é todo homem que carrega uma missão para o povo. É um homem que Deus escolheu para fazer uma missão perante o povo. E isso, especialmente aos reis e também a outras pessoas, como sumo sacerdote, como os profetas. Mas, especificamente, é traduzido Messias para rei. A unção, então, marcava esta escolha de Deus sobre aquele indivíduo. No caso dos reis, eles eram representantes de Deus junto ao povo, e esses representantes de Deus, estes reis que foram ungidos, que foram separados, que foram escolhidos por Deus, eles deveriam pastorear o povo. Eles deveriam conduzir o povo, eles deveriam governar o povo. Tendo em vista isto que nós observamos até aqui, sobre esse título cristológico, que é do Cristo, o Messias, não é de se admirar que a ideia predominante nos judeus da época do Novo Testamento era de um Messias num caráter político. Isso nós comentamos um pouco na nossa mensagem neste último final de semana. As pessoas esperavam um Messias político libertador. Os judeus viviam sobre o poder, sobre o domínio de Roma. E isso estava prejudicando eles, porque Roma era cruel com eles. E a expectativa então desse Messias, dessa chegada desse Messias, deste rei, estava então associado à esperança de dias melhores e de uma plena independência política. E isso ajuda a explicar porque Jesus fez pouco uso desse título cristológico de Cristo, de Messias. Cristo pouco usou esse título para se referir a si.
porque eles esperavam o Messias político. Por outro lado, o apóstolo Paulo, ele usa essa designação com bastante frequência. Eu fiz uma pesquisa num aplicativo que nós temos para estudo, e esse aplicativo ele mostrou que 529 vezes aparece a terminação Cristo, Messias, na Escritura Sagrada. E dessas 529 vezes que aparece Cristo na Bíblia, 379 vezes Paulo usa esse título no Novo Testamento. E por que surge a pergunta, né, e a dúvida, e a gente fica querendo saber o porquê ele usou tanto este título cristológico para se referir de Jesus. E aí a gente volta lá para aquele texto do culto passado, Marcos 8, quando Jesus começou, depois que ele falou para os discípulos o que as pessoas dizem de mim. Aí eles falaram, Elias, um profeta. Aí Pedro diz, olha, tu é o Cristo. Aí Jesus diz, olha, não falem para ninguém isso. Não espalhem isso. E aí depois ele continua lá no versículo 21 e diz que era necessário seguir para Jerusalém, que ele precisava seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ser ressuscitado no terceiro dia. E nós observamos que Jesus entendia a missão messiânica. Qual era o sentido do Messias para ele? Que não era liderar um povo contra uma revolta contra Roma, contra uma revolta política, mas nós vemos que Jesus tinha em mente que a missão do Messias prometido no Antigo Testamento, prometido por Deus, era sofrimento, era a morte, era a ressurreição. E dessa maneira, sofrendo, morrendo e ressuscitando por nós, ele estaria realizando a sua obra de Messias. Ou seja, Jesus é o Cristo, o crucificado, aquele que foi ressuscitado para libertar o povo da escravidão do pecado, não de Roma. Esta era a principal função do Messias, a principal obra. Por isso que ele veio para este mundo. Por isso que Paulo dá tanta ênfase para esse título cristológico. Porque Jesus já tinha morrido, já tinha sofrido, já tinha ressuscitado. E agora ele precisava espalhar para todos os povos que Jesus é o Cristo que livra da escravidão, não de Roma, mas do pecado, da morte e do diabo. Minhas queridas, vamos então para o segundo título de Jesus que nós queremos estudar hoje. Jesus, o Filho do Homem. E esta expressão, Jesus, Filho do Homem, é a expressão preferida de Jesus. Ela aparece 69 vezes nos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas, os três primeiros evangelhos. E quando Jesus então fala de si para as pessoas, ele usa esta expressão, Filho do Homem. E essa expressão então tem duas explicações importantes. A primeira delas é o uso da expressão na manifestação do seu ministério terreno. Por exemplo, quando Jesus diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Encontramos isso em Mateus e em Marcos também. E a segunda explicação se refere à sua obra escatológica, a obra escatológica de Jesus. O que é uma obra escatológica? É quando menciona as coisas do fim, quando Jesus aponta para as coisas do fim. E ao falar então sobre esses acontecimentos do fim e de seu papel central nesse acontecimento,
Jesus diversas vezes utiliza o título Filho do Homem. Por exemplo, encontramos isso em Mateus e em Marcos também. Assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. E a partir desses dois exemplos, dessas duas explicações desse título cristológico do Filho do Homem, é possível observar que o título Filho do Homem é aplicado a Jesus para essas duas ênfases. Ele é o Filho do Homem que caminha com a sua trajetória para a vergonhosa morte na cruz, mas também é o majestoso, o glorioso Jesus, Filho do Homem, que virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Meus irmãos, vamos para outro título cristológico de Jesus. Quando Jesus fala e os discípulos falam que ele é o Senhor. E este título, Jesus, o Senhor, é sem dúvida um dos mais importantes títulos aplicados a Jesus pelos escritores do Novo Testamento. E isso nós também falamos constantemente. Jesus é o Senhor da minha vida, da sua vida. Jesus é o Senhor. Mas uma das dificuldades na compreensão deste título de Senhor é o sentido usual dessa palavra em nosso tempo. Quando nós denominamos alguém de Senhor, a ideia normalmente se dá de respeito, né? Aquela pessoa é uma senhora, é um senhor, então é uma pessoa de idade, ou alguém que precisa ser respeitado, ou tem uma posição social elevada. E aí nós chamamos de Senhor. Mas, quando nós olhamos para o Novo Testamento, esta palavra Senhor tem um outro sentido. No grego, ela traz uma explicação de Kyrios. Kyrios, no grego, é aplicado para as divindades. Então, quando algum grego quer falar de um Senhor, de um Deus, fala Kyrios. Kyrios. E essa designação de Kyrios, que é igual a Senhor, não deve ser entendida simplesmente como uma expressão de respeito por alguém superior. Eu respeito Deus como meu Senhor. Não. Mas sim, ressalta a sua soberania, o seu poder como Deus. Trata-se de uma confissão de que Deus é o libertador, o salvador do seu povo, aquele que age poderosamente sobre nós, nos livrando da morte, nos livrando do poder do diabo. É aquele que é fiel ao que prometeu. Este é o Kyrios, o Senhor, este é o Deus poderoso e salvador. Então, minhas queridas, hoje nós vamos estudar mais um título cristológico, o último título do nosso estudo, Jesus, o Salvador. O verbo salvar, algumas vezes é empregado no sentido de curar alguém de uma enfermidade física. Mas quando nós observamos que Jesus é chamado de o Salvador, não há uma associação com as suas curas, com os seus milagres realizados. Ou seja, Jesus quer ser visto, quer ser adorado e reconhecido como um Salvador num outro sentido. Não no sentido de curar doenças. Tanto que Jesus falava para aqueles que ele curava, vão e não falem para ninguém. Um texto bem esclarecedor desse título cristológico é Mateus 1. Quando o anjo aparece para José, ele diz, ela, Maria, é no nascimento de Jesus, né? Ela, Maria, sua esposa, dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E duas observações se fazem necessárias aqui. Primeiro, observa o nome de Jesus, e com o nome de Jesus é dada a função dele. Jesus é o Senhor. Jesus é
o que salva. Jesus, minhas queridas, não é apenas um curandeiro, mas é o Salvador dos nossos pecados, aquele que nos dá a salvação eterna. E vocês perceberam que todos os títulos que nós estudamos apontam para isso, que Jesus é o Salvador. E nós estamos na Quaresma. E a Quaresma nós refletimos sobre o que Jesus veio fazer a este mundo por nós, ou seja, caminhar até a cruz. Minhas queridas, para terminar este estudo, Jesus é a pessoa de maior importância para nós cristãos. E não só de nome, porque Ele está acima de todos os nomes. E Ele é a pessoa não só de importância histórica para nós, mas Jesus é o nosso Salvador. Ele é a pessoa central da nossa fé. Ele é a pessoa central da Bíblia. Ele é a pessoa central da nossa vida. Sem Ele e sem a sua obra, não temos a salvação eterna. Não temos esperança do novo céu e da nova terra. Como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. De todos os nomes, minhas queridas, de Jesus, ou de todos os títulos que nós estudamos, ou daquela lista que nós vemos que se refere a Jesus, um que marca mais. Um título, um nome que marca mais. Jesus é o Salvador. O Salvador é aquele que vem em busca do perdido para resgatar, para redimir, para comprar aquele que era escravo e dar uma vida completa e uma vida de uma felicidade plena. Com Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus. Com Jesus, nada pode nos abalar, nem mesmo a morte, porque temos a certeza do novo céu e da nova terra. Conhecer Jesus é conhecer os seus benefícios. Com Ele, temos a salvação. Que Deus te guarde, hoje e sempre. Amém. Minhas queridas irmãs, vamos falar com Deus em oração. Querido amado Pai Celestial, graças te damos por conhecermos a Jesus e sua obra por nós. Nós que não merecíamos o teu amor, o teu perdão e a tua presença, mas por causa da tua bondade, através de Jesus, nos concede tudo isso e muito mais. Obrigado por seu amparo neste período de pandemia que vivemos. Obrigado por sabermos de que, mesmo que a morte chegue em nossas vidas, temos o novo céu e a nova terra pela fé em Jesus. Te pedimos, ó Pai, que tu possas acompanhar as tuas servas, que tu possas estar nos seus lares, dando tranquilidade neste período, dando a sua proteção, e que este vírus não entre nas suas casas. Fique com cada um, é o que te pedimos, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Minhas irmãs, que a graça, o amor de nosso Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com todas vocês, hoje e sempre. Amém. Vamos louvar a nosso Deus com o último hino, o hino das servas.